Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Quero desejar em especial as boas-vindas àqueles que estão nos visitando hoje, né? Se você está aqui, se tem alguém aqui pela primeira vez, né? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. E hoje é o dia que Deus preparou para nós como Batista de Vila Jockey, poder louvar, adorar o Senhor, como já foi feito, e também de poder ouvir a sua palavra. Antes de começar, queridos, esse período da palavra, eu queria fazer uma oração pelas pessoas que estão enfrentando enfermidade aqui na nossa igreja, né? Nesses últimos tempos, nós temos a irmã Rosali, que passou por uma questão de AVC, né? Sofreu com AVC recentemente. A irmã Maria Luísa, para quem não sabe, né? Que é da célula da irmã Aurora, ainda se recupera em casa daqueles problemas que ela teve há algum tempo atrás, né? E outros irmãos, né, como a própria irmã Jaci também, que tem enfrentado um processo, né, longo, já tem um tempo, e muitos outros, né, eu não conheço aqui né, todos os detalhes daquilo que você possa estar enfrentando, mas o fato é que o Espírito Santo conhece você, conhece a sua estrutura e conhece também a necessidade dos nossos irmãos e irmãs em Cristo que não estão aqui hoje nesse momento. Tá bom? Então eu queria fazer uma oração pelos enfermos, e aí se você de repente lembrar até de alguém que eu estou esquecendo aqui, você ore, tá bom? Mas eu lembrei dessas 3 pessoas aqui que eu sei que têm passado por essa batalha, tá bom? Mas tem outros. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, por esse tempo de adoração ao Senhor, onde os santos estão reunidos aqui no Teu nome, Pai. E somente o Teu nome, Pai, tem todo o poder sobre os céus e a terra, para curar, salvar e libertar também, Pai, se necessário, Pai. Em especial nós pedimos, Pai, nesse momento pela vida daqueles que estão enfermos e enfrentando processos de enfermidade, Pai, física, Pai, da Tua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um deles, Pai, em especial dessas mulheres que foram citadas aqui, Pai, que têm enfrentado essa situação, Pai, delicada, Pai, às vezes de estar até mesmo ali em casa, reservada, Pai, às vezes até talvez se sentindo incomodadas com alguma coisa. Que o Senhor abençoe essas mulheres, essas irmãs nossas em Cristo Jesus, e abençoa também todo o Teu povo aqui presente, Pai. Abençoa os filhos, os netos e netas aqui do Teu povo, Pai, abençoa aqui a nossa vizinhança, abençoa, Pai, nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor, Pai, que o Senhor possa conceder a cura e a salvação em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, Pai, amém, amém, queridos. Deus é poderoso para curar, né? Nos dias de hoje nós cantamos aqui, Deus de milagres, né? Queridos, eu queria compartilhar com vocês hoje um tema que o Senhor colocou no meu coração há alguns meses, e hoje eu queria continuá-lo, que é Cristo, o Senhor da igreja. Cristo, o Senhor da igreja. E eu queria continuar usando o texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, que é a carta do apóstolo João, a visão que Jesus Cristo deu para ele entregar para a igreja de Sardes. Quando eu estive aqui alguns meses atrás, acho que 2 meses, eu preguei a carta para a igreja de Filadélfia, que vem depois dessa carta aqui no capítulo 3. E hoje eu queria continuar a leitura da carta à igreja de Sardes, tá bom? Eu vou pedir para eles colocarem aí, está na linguagem NVI, e que o Senhor possa falar ao meu e o teu coração nessa noite, né? Que o próprio Espírito Santo ministre ao meu e ao teu coração, né? Essas são as palavras de Jesus Cristo. Versículo 1, capítulo 3, versão NVI. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer,
pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Versículo 6. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Essa é uma palavra da igreja daquela época, mas que serve para a igreja de todos os tempos da história da humanidade. Serve para mim e para você nos dias de hoje, porque o mesmo Espírito que falou com esses irmãos naquela época, no primeiro século depois de Cristo, é o mesmo Espírito Santo que está aqui entre nós hoje, no meio da sua igreja, para edificá-la com a sua palavra, com a sua instrução. E a palavra de Deus, ela serve para instruir, corrigir e edificar, Ela nos exorta a permanecer naquilo que Cristo nos ensinou, queridos. Vou só abrir aqui meu caderno de anotações. Queridos, o livro de Apocalipse, que é uma palavra grega que significa revelação, ou seja, é o livro da revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. Emerson, mas quando Deus revelou essas coisas ao querido apóstolo João, que era conhecido como discípulo amado, quando ele estava exilado numa ilha, meus irmãos, chamada Patmos, que fica ao sul da Grécia, da Grécia atual. Ele já era ali avançado de idade, provavelmente com mais de 60 anos de idade, ou seja, um ancião, um idoso, e por pregar o evangelho naquela época, de repente ali, o Império Romano ficou incomodado, e para silenciar a voz dele, exilou ele, colocou esse ancião numa ilha chamada Patmos, uma ilha bem pequena, com pouca quilometragem, assim, para você percorrer de um canto ao outro. E nessa ilha, queridos, ele provavelmente ali em contato com o Senhor, Deus trouxe a revelação do que iria acontecer no futuro, da vitória de Cristo no final de todas as coisas. Queridos, a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Gênesis é a origem de todas as coisas, a origem do universo criado e a origem da humanidade também. E ela termina em Apocalipse, que é o livro que revela como a história vai terminar, do universo e dessa humanidade presente também. Então, nós temos início em Gênesis, o livro da origem, temos o desfecho da história maravilhosa bíblica, da redenção de Deus por meio de Jesus Cristo nessas páginas. Por isso que é importante você conhecer a história bíblica, não só um versículo, não só um capítulo, como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas conhecer de Gênesis a Apocalipse, queridos, porque aqui existe uma história de redenção, existem as vozes dos profetas, como foi pregado no domingo passado, existem as vozes dos salmistas, as orações, existem o livro de sabedoria como Jó, Provérbios e também os evangelhos, onde estão revelados nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que era o mistério da fé que foi revelado para nós. Então João, ele tem essa visão, queridos. Então Cristo deu essa revelação para ele escrever para as pessoas daquela época, com o intuito de fortalecer elas naquele momento e preparar aqueles irmãos para o que iria acontecer em dias vindouros, porque o dia e a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar, ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus, que conhece e sabe todas as coisas, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, o mistério da Santa Trindade revelada a nós. Então ele tem essa visão e escreve para a igreja daquele período. Segundo a tradição, queridos, João não morreu nessa ilha, ele ficou talvez alguns meses ou anos, e depois o imperador permitiu ele ser solto, e ele viveu seus últimos dias, segundo a tradição
pós-bíblica, né, dos primeiros pastores e pais da igreja daquela época. Ele morreu na velhice, assim, de idade bem avançada, o apóstolo João, na cidade de Éfeso, onde ele também foi pastor, assim como Timóteo, né, João também pastoreou e cuidou da igreja de Éfeso. E parece, queridos, que segundo a tradição, somente João alcançou a longevidade de vida dos 12 apóstolos, né? Paulo foi decapitado debaixo de uma ordem do imperador. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, sobre a perseguição do imperador Nero, que era um imperador cruel, né? Outros, como Tiago, foram mortos à espada, e por aí vai. Mas, né, foi do agrado do Senhor manter esse homem vivo ali com longevidade, né? Então é interessante, queridos, pensar, né, como Deus cuidou da vida desse apóstolo até os seus últimos dias, segundo a tradição assim nos ensina. Claro que Deus tinha um propósito dele deixar esse livro para nós. Ele é o autor do Evangelho de João, ele é o autor da primeira, segunda e terceira carta de João, e ele também é o autor do livro da Revelação, o livro de Apocalipse. E como eu estava aqui falando para vocês, o intuito dessa mensagem era fortalecê-los, era equipar a igreja para os seus últimos dias, era para instruir elas como permanecer firme em meio às tempestades, queridos, porque as tempestades, elas não são só um privilégio nosso, vamos dizer assim, do nosso tempo. Ela sempre atingiu a cada servo e serva do Senhor. No versículo 1, começa assim, aí eu vou pedir para deixar, tá bom? Versículo 1, aí conforme eu for passando, tá bom, Miss? Pessoal, é uma bênção, essas meninas têm nos abençoado. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Quem que é o anjo da igreja em Sardes? Aqui a palavra anjo, ela tem o significado de mensageiro. O anjo era o pastor local daquela comunidade, né? Deus, ele levanta líderes desde aquela época para as comunidades locais. Provavelmente essa era uma igreja que tinha aí talvez 40, 50 membros, né? Não era uma igreja grande, até porque a população mundial daquele período era menor do que nos dias de hoje. Então, talvez você possa imaginar aí uma igreja, talvez aí até com 100 pessoas ali. Então Jesus, ele traz uma palavra para esse mensageiro, né? Esse anjo dessa igreja. E aqui já fica um ensinamento, queridos, como Deus fala através dos nossos líderes espirituais. Jesus, ele comunica por meio do Espírito Santo ao coração da nossa liderança. Ele traz palavras, queridos. Nós sabemos que infelizmente um falso evangelho tem percorrido o Brasil, né? Infelizmente falsos pastores têm ensinado um evangelho que muitas vezes não é o evangelho de Jesus, mas ainda em meio ao falso existe o verdadeiro, queridos. Porque desde lá atrás, como nós vamos poder ver aqui no Apocalipse, Satanás tenta fazer uma caricatura, né? Ele faz ali uma caricatura daquilo que Deus é para nós em Jesus Cristo, né? Jesus é o profeta perfeito. Aí Satanás levanta o que? Os falsos profetas, para se opor ao profeta sobre todos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, a igreja daquela época também enfrentava essas dificuldades. Então Deus, ele sempre equipava, fortalecia os seus pastores, assim como Paulo escreveu a Timóteo para fortalecer Timóteo. Era um jovem, né, tinha seus receios, talvez tinha até uma enfermidade, como Paulo fala lá para ele cuidar da sua saúde. Paulo escreve para Tito: olha, Tito, cuidado, né, fique esperto, porque haviam naquela época. Então, queridos, Deus, ele cuida também dos seus pastores locais, né? Deus também fala com eles e dá instrução para que eles possam assim instruir a sua igreja. Aí continua no versículo 1, né? Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O que é isso, Emerson, os 7 Espíritos de Deus? Aqui é uma forma de linguagem para se referir à plenitude do Espírito Santo, à perfeição, à sua totalidade sobre a sua igreja, sobre o universo criado. Tá, o 7 aqui, ele é como símbolo de algo perfeito, aqui no livro de Apocalipse, algo completo, total, né, que não precisa de nada. E o Espírito Santo, ele é Deus, como eu falei já aqui com vocês, habitando entre nós. Então, o Espírito Santo e as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas, né? São os mensageiros, pastores locais, o anjo da igreja, como explica aqui no capítulo 1. E aí ele dirige essa palavra: conheço as suas obras.
conheço as suas obras. Deus, Ele nos conhece por dentro. Deus, Ele vê aquilo que ninguém está vendo em nós, Ele vê. Aquilo que talvez o seu marido não vê em você, Deus vê. Aquilo que a sua esposa não vê, Deus vê. Por isso a palavra é bem direta: conheço as tuas obras, sei o que você faz. Quando você se levanta, quando você vai se deitar, quando você está caminhando durante o dia, quando você está sozinho na internet, quando você está dirigindo na estrada, eu sei o que você está fazendo. Conheço as tuas obras, porque o Espírito Santo, queridos, é aquele que sonda os corações, como a palavra ensina. O Salmo 139 diz que não existe um lugar aonde eu e você possamos ir, a qual nós vamos estar ausente da presença de Deus. Davi fala no Salmo 139, se eu subir aos céus, Senhor, Tu lá estás. Se eu fizer a minha casa na montanha mais alta, no Monte Everest, o Senhor vai estar lá. Mas se eu também cavar um buraco até as profundezas da terra, pelo mar ou pelo chão, o Senhor vai estar lá também. Ele fala, não há como eu escapar da presença do Senhor, porque o nosso Deus é onisciente. E aqui traz uma palavra bem clara para aqueles irmãos, para a igreja daquela época e para nós hoje. Deus conhece, queridos, nossas condições. Deus sabe da tua fraqueza, Deus sabe quais tem sido a tua escolha, Deus sabe quais tem sido o seu interesse. Tia Jo, pode preparar aqui já um copinho d'água, porque está calor, tá, irmãos? Aí a garganta vai necessitando. Tia Jo é uma bênção, meus queridos, Deus abençoe. Então Deus, Ele conhece, queridos, as nossas intenções, motivação do nosso coração. E a igreja de Sardes tinha algo que ela precisava ouvir do Senhor. E aí ele continua aqui no versículo 1, ele declara, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha só, queridos, uma palavra pesada. Externamente parece que está tudo bem, mas por dentro eu te conheço, você está morto espiritualmente. Talvez foi uma igreja que já teve um período ali, de despertamento espiritual, de renovação espiritual, mas que nesse período aqui sofria de uma apatia espiritual. Então eles estavam talvez vivendo ou exercendo seus dons e talentos de uma forma qualquer, sem a glória de Deus. Isso é uma palavra dura, queridos, para nós nos dias de hoje. O Evangelho não é só uma palavra boazinha, o Evangelho ele também é a confrontação do Senhor, confrontando a nós, a sua igreja, a nós pecadores dos nossos pecados. E nós vemos isso, em nenhum momento Jesus Cristo passou a mão sobre o pecado de um ser humano, muito pelo contrário, Ele trouxe a revelação para eles de sua situação e mostrou também para eles um caminho, porque Jesus declarou, sou o caminho, a verdade e a vida, não tem caminho sem mim, não existe uma verdade fora de mim, Jesus estava dizendo, e a vida que você precisa também está em minhas mãos, então nós precisamos dele. E aqui ele está trazendo um confronto, uma palavra de exortação para aquela igreja. E aí, queridos, é interessante pensar que aí ele, logo no versículo 2, ele faz aqui um alerta, esteja atento. Olha lá, fique esperto. No contexto histórico dessa cidade, queridos, antes do período de Cristo, por 2 vezes Sardes foi invadida por exércitos inimigos, porque eles não estavam vigiando, seja durante a noite ou o dia, e naquele período dos impérios era assim que o império conquistava o outro. Eles procuravam uma brecha, um período de um local de fraqueza naquela cidade para eles poderem entrar, fossem os muros, as portas, ou uma montanha que eles pudessem escalar durante a noite, e assim eles dominavam aquela cidade. E segundo a tradição histórica, Sardes já tinha sido saqueada, já tinha sido invadida 2 vezes, e provavelmente esse alerta de Jesus trazia à memória deles, olha, assim como deu ruim lá atrás, deu errado, pode ser que dê de novo na vida espiritual de vocês. Então aqui está um alerta para nós como igreja, ficarmos atentos àquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Queridos, eu quero abrir aqui um parênteses dentro desse primeiro ponto,
lembrar aqui o escrito do próprio João, mas no Evangelho, no capítulo 4, da mulher samaritana, quando ele escreveu ali para nós o encontro de Cristo com a mulher samaritana. Jesus ele estava cansado, ele estava andando por Samaria, estava um dia quente, talvez como hoje, talvez até mais, porque o Oriente esquenta, tem um período de frio, mas tem um período quente. Naquela época não tinha nem ventiladores, nada, então Jesus estava cansado. E aí ele parou perto de um poço, conhecido como Poço de Jacó. Os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Ele encontrou uma mulher que tinha ali algo que era possível tirar a água daquele poço. E Jesus concede, o Criador de toda a água do universo, simplesmente com sua humildade e gentileza: mulher, você pode me dar um pouco de beber? E aí aquela mulher ficou espantada, Naquele período, querido, os judeus não conversavam com os samaritanos, e aquela era uma mulher samaritana, por isso que é um texto conhecido. E Jesus estava ali com os judeus da região do antigo sul de Israel. E aí ele fala para ela: olha, se você soubesse quem está falando com você, você iria pedir um pouco de água para mim. Aí ela fala: poxa, mas como você vai me dar água se você não tem nenhum balde para jogar nesse poço, para poder retirar e suprir a sua necessidade física? Jesus estava cansado. Abriu um outro ponto: Jesus era Deus, queridos, mas quando ele encarnou, ele também era 100% homem. 100% Deus e 100% homem, é um tema que nós aprendemos quando estudamos teologia. Por isso ele bebia água, por isso ele comia o pão, o peixe, porque ele também desfrutou tanto das coisas boas e ruins deste mundo quando esteve entre nós. E aí Jesus fala para ela: mulher, a questão é que você vai pegar dessa água aí, você vai beber dela, a tua sede vai ser saciada por algum momento, mas ainda assim a tua alma não será satisfeita, não será satisfeita, E aí depois ele traz uma palavra para ela: onde está o teu marido? Aí Jesus então traz essa palavra, ela fala: não tenho marido. E aí Jesus fala para ela: tá certo, porque você já teve 5 homens na tua vida, e o 6º agora não é o teu marido. E aí ela fica espantada, Jesus é aquele que traz revelação do nosso caráter, do nosso coração. Lembra? Conheço as tuas obras. E ali ela espantada, ela fica provavelmente trêmula. E o que aquilo significa, queridos, para nós? Que os relacionamentos desse mundo, eles não podem suprir aquilo que somente Cristo pode nos dar, a água da vida. Aquela mulher teve 5 homens, estava com o 6º relacionamento e ainda assim estava com sede em sua alma. Então Jesus estava dizendo: olha, o que eu tenho é um dom especial, é a água viva, da qual você nunca mais sentirá sede, queridos. Que bênção, queridos, quando damos voz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali Deus se apresenta àquela mulher, colocando aqui esse ponto como uma forma da gente poder ver, lembrar dessa passagem do Evangelho que revela o quanto o Senhor nos conhece. Então, queridos, aqui nós percebemos no versículo 2, ele falando: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ou seja, fortalece aquilo que você tem de bom, e cuidado com aquilo que já está morto, que pode te levar a um caminho de perdição. Então nós devemos ter cuidado com a queda, com a destruição que possa chegar, ou a ruína que de um dia para o outro pode aparecer sobre nossas vidas. Então aqui também fica um alerta, um cuidado com a aparência diante dos homens, porque eles tinham fama de estar vivos, mas por dentro estavam mortos. Então nós devemos ter cuidado com a aparência diante dos homens, com a falsa religiosidade. Cristo revela o que não está legal em nós, e o que precisa ser melhorado e fortalecido. Então ele também encoraja a gente, mas ele também mostra para nós aquilo que precisa ser melhorado. Como quando eu li a carta da igreja, quando ele escreve aqui para Filadélfia, ele fala assim: olha, eu sei que você tem pouca força, porém você não negaste o meu nome. Ele estava elogiando aquela igreja de Filadélfia, mas aqui ele está trazendo também uma palavra de correção a uma outra igreja de Sardes. E aí ele continua, queridos: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Pode ser, queridos, que eles estavam realizando algum tipo de obra, porque Cristo está dizendo: olha, não está legal,
só que era obra talvez com motivações que não eram corretas, né? Talvez para buscar ali, como eu falei aqui, a aprovação dos homens, queridos, e Deus, Ele vê o nosso coração. Aí no versículo 3, continuando aqui o texto, ele continua: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. O que eles tinham recebido e ouvido? O ensino dos apóstolos, igreja. O ensino pastoral dos apóstolos. Porque lá em Atos capítulo 2 diz que a igreja, né, do primeiro século, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então Cristo está lembrando, olha, lembrem do ensinamento que vocês receberam, né, que foi o Evangelho, e nós devemos sempre lembrar disso, queridos. Por isso que eu coloquei aqui, incentivei vocês no começo da reunião a lerem a palavra de Deus, seja como indivíduo, como em família, em suas casas, né? Eu sei que alguns pais lêem com as crianças, não importa, queridos, se é com os adultos, com as crianças, leia, porque a palavra ela é viva e eficaz, né? Ela é poderosa. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês precisam lembrar do que já foi ensinado. Talvez nesse momento de apatia eles tinham esquecido, queridos. E aqui fica também um ponto. Às vezes na nossa caminhada nós esquecemos de algumas coisas, meus irmãos. Eu já passei por momentos assim, e passo se eu não vigiar, né, de cair no erro de esquecer algum ensinamento de Cristo, ou de não dar tanta atenção. Sabe quando você sente que tu não quer admitir, mas tu não está dando o ouvido, a atenção necessária, e às vezes Deus usa até alguém, né, para trazer uma palavra, um encorajamento, ou uma situação do dia a dia, e às vezes você não presta atenção. Bom, então, Cristo está nos lembrando hoje, que nós devemos estar atentos, porque lá no Salmo 19 diz que um dia fala dele para nós, né, quando passa para o outro dia, assim como uma noite, né, revela para outra noite, né, assim quando a gente vê o amanhecer, o entardecer, né, o pôr do sol, assim quando cai aquela chuva suave ou aquela tempestade, nós percebemos o Senhor falando conosco. E aí, queridos, ele continua, versículo 3, obedeça e arrependa-se. Então não basta só ouvir, é necessário obedecer e também demonstrar isso através do arrependimento. Nossa resposta à voz do Senhor deve ser sempre obediência e arrependimento, queridos. Como eu disse, queridos, o Evangelho, ele não passa a mão nos nossos erros, né? Não acoberta os nossos pecados. Provérbios 28, versículo 13, diz assim, que aquele que encobre as suas transgressões nunca irá prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, queridos. Então, como diz o salmista no Salmo 32, se nós guardarmos o pecado, o erro em nosso coração, a nossa vida não irá prosperar. Então a nossa resposta deve ser sempre obediência e arrependimento, queridos, para que então possamos ser ali alcançados pela graça de Cristo Jesus, que é sempre boa em cada momento e circunstância das nossas vidas. Queridos, é interessante, eu quero lembrar vocês da passagem de Lucas capítulo 9, como eu falei, muitas vezes tem sido pregado um falso evangelho, né, pensando só em agradar os homens. Queridos, mas se Cristo quisesse agradar os homens, Ele não teria sido crucificado numa cruz, correto? Você não crucifica pessoas boazinhas numa cruz, né? Então Ele pagou um preço, fazia parte do plano de Deus por nós. Quando as multidões seguia, certa vez, está ali relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Ou seja, para seguir Jesus era necessário renunciar suas próprias vontades, e isso inclui nossos pecados, né? Nossos maus desejos, nossos pensamentos, que não agradam ao Senhor, queridos. E aquela não foi uma palavra muito boazinha ali no momento, tanto que alguns escaparam, fugiram da missão, do propósito naquela época, queridos. Então essa é uma palavra que ela ainda vale para os dias de hoje, queridos. Para seguir a Cristo é necessário renunciarmos, queridos, qualquer tipo de comportamento ou postura em nós que não está de acordo com a sã doutrina de Deus, querido, custe o que custar.
Queridos, mais vale, queridos, agradar o Senhor do que agradar aos homens, queridos. A Bíblia diz em Provérbios que quando você tenta agradar os homens, você cai em ciladas. Mas quando você agrada o Senhor, você recebe a bênção e a honra dEle. E é interessante, queridos, que Provérbios também no capítulo 10 diz assim, que a bênção do Senhor, ela enriquece, e com ela não vem dor alguma. Aleluia, igreja. Queridos, então as bênçãos de Deus para mim e para a tua vida, é para nos enriquecer espiritualmente, fisicamente, mentalmente, profissionalmente, e não é para trazer dor alguma. A bênção de Deus é sempre para te elevar do estado de espírito que você se encontra nesse momento para um melhor, queridos. Se a sua condição não é boa hoje, Deus quer por meio do Espírito te elevar a uma condição melhor. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. E qual é esse poder? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a origem da igreja, é o Espírito. Lembram de Atos? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a uma multidão de discípulos durante 40 dias, comeu com eles com o corpo ali glorificado, deu inúmeras e incontáveis testemunho de que de fato ele havia ressuscitado. Só que ele deixou uma palavra para eles: olhem, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Senhor, que era o derramar do seu Espírito Santo. Antes deles serem revestidos do poder, eles precisaram esperar a promessa do Pai. Porque para tudo existe um tempo, queridos. Mas o Espírito Santo, ele desceu ali no dia de Pentecoste, e ele deu origem à igreja através da proclamação do Evangelho. E aquilo que começou há 2000 anos atrás, foi ganhando força, sobrevivendo aos impérios, nações, reis deste mundo, e chegou no Jockey Club São Vicente, aleluia, e te alcançou e me alcançou também. Porque essa mensagem não morre, queridos. Você não é imortal, mas aquele que faz a vontade do Senhor irá viver para sempre com Ele, queridos, porque essa é uma promessa da sua palavra, e o Espírito Santo é a garantia da eternidade. Em Efésios, Paulo fala que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a tua herança, e assim como Jesus venceu a morte, aqueles que estão em Cristo também vencerão. Então eu quero aqui abrir um parênteses. Se você está aqui nessa noite, você nunca reconheceu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da tua vida, hoje é o momento. Arrependa-te dos teus pecados, e em fé creia no teu Senhor, e seja salvo, e viva dias de refrigério na tua alma, aleluia, porque o dia é hoje, queridos, nós não sabemos, o amanhã não pertence a nós. E aí continuando, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você, queridos. Olha só, queridos, essa palavra. Quando nós persistimos de maneira consciente em desobedecer ao Senhor, nós seremos julgados por Ele, e também sofreremos prejuízo. Está bem claro, O ladrão, ele não avisa. Quem já infelizmente passou por isso em nosso país, de ser assaltado, seja na rua ou em algum local específico, você não foi avisado desse momento, você foi pego de surpresa. Da mesma forma, se o Senhor estiver te alertando a algo, e você de maneira consciente, você decide desobedecê-lo e continuar, uma hora, queridos, você sofrerá o prejuízo. Guarde isso no teu coração. Não sou eu. Emerson, você está me ameaçando? Não, queridos, é a palavra de Deus. Quer você creia ou não, ela é a verdade bíblica, a verdade revelada a nós homens, e registrada aqui, que você sofrerá um prejuízo. Ele estava alertando aquela igreja. Por que Cristo estava alertando os irmãos daquela época? Porque ainda havia uma oportunidade, porque ainda não havia chegado o fim, meus irmãos. E por isso que Deus se revela a nós, porque Ele é paciente, queridos. Já pensou se Jesus Cristo tivesse voltado antes de 2002, que foi o ano que eu me converti? Eu não estaria salvo, mas por causa da paciência dele até agora, 2021 para 2022, eu e você fomos alcançados. Por causa da paciência, porque Deus, Ele é paciente, faz parte do caráter de Jesus ser paciente. Só que a paciência dele também tem limite, meus irmãos.
também vai chegar uma hora que ele vai exercer o divino juízo. E aí, queridos, cada um irá prestar conta de si mesmo, como diz a palavra. Portanto, cabe a nós hoje, Igreja Batista de Vila Joque, ouvirmos a voz do Senhor e darmos essa resposta como uma obediência para Ele. Queridos, os mandamentos do Senhor, João escreve em 1 João, eles não são pesados. Quando você obedece por amor, queridos, eles não pesam. Sabe quando eles são pesados? Quando você não ama, quando você não gosta, aí aquilo é pesado para você. Mas quando você entende que é somente pela graça de Cristo Jesus, e que ela é dada de graça para você por meio da cruz, por meio da mensagem do Evangelho, queridos, e você aceita aquilo de bom grado, você responde de maneira positiva aquele chamado. Aí para você não é pesado, queridos, estar diante do Senhor, né, e do seu próximo também, abençoando, sendo generoso, servindo, contribuindo, né, exercitando seus dons e talentos. O Mateus, quando esteve aqui, bem legal, Mateus, estava lembrando hoje, né, do texto de Romanos que o Mateus pregou, quando Paulo fala, olha, num corpo existem muitos membros, né, você tem um corpo físico, o pulmão, ele tem uma função diferente do coração, que tem uma função diferente do cérebro, onde estão seus neurônios, né, sua capacidade aqui de pensar cognitiva. E aí Paulo dá o exemplo, olha, da mesma forma, nós juntos representamos o corpo de Cristo, e cada um de nós tem uma função, meus irmãos. Você com certeza tem algo que pode ser acrescentado na vida de outros irmãos, seja a generosidade, seja o serviço, seja o ensino, né? Seja uma palavra de encorajamento. Vocês sabiam que encorajamento é um dom? Está lá em Romanos, fala, tem pessoas que Deus levantou para que elas pudessem encorajar outras. Todos podem encorajar, mas tem pessoas que Deus, né, dá de uma maneira forte ali. Outros Deus dá a capacidade de presidir, liderar, como o nosso pastor que nos guia há tanto tempo, né, preside, é o presbítero aqui dessa igreja. Então Deus, ele vai fazendo isso, queridos, são os dons espirituais. Que o Senhor possa acrescentar isso na minha e na tua vida nessa noite, quando no final nós vamos ter um tempo aqui de adoração a Cristo, e que o Senhor conceda a você, ao teu coração, o entendimento do seu valor, do dom espiritual que Ele te deu, porque o Espírito Santo, ele é a vida de Deus, queridos. O Espírito Santo, ele gera vida. Por isso que ele estava falando, olha, você tem fama de estar vivo, mas está morto, porque você precisa da vida, e a vida é só o Espírito de Cristo que gera em nós essa vida. E aí, continuando para o versículo 4, ele vai dizer assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, queridos. Vestes está ligada à pureza, né? Quando você vai sair para um culto de domingo como esse, você não vem com a sua roupa suja, né? Você está aqui com a sua roupa bonitinha, né? As irmãs cuidam do cabelo, né? Os homens ali cuidam do vestuário, né? De alguma forma você cuida, porque você sabe que outras pessoas irão ver você, e você não quer estar nu diante das pessoas, ou com a sua roupa rasgada e suja. Então, Cristo está dizendo, olha, tem alguns de vocês que se guardaram, não se contaminaram com o quê? Com a imoralidade daquele período, queridos. Debaixo do Império Romano, né, do Império Grego, havia muita imoralidade, queridos, havia também corrupção, havia adoração a falsos deuses naquele período, como há hoje em nossa sociedade. E aí Cristo está lembrando, tem alguns de vocês que ainda não foram seduzidos, influenciados por essa conversa maléfica que tem aí fora. E aí é onde eu e você como igreja temos que estar atentos, né? Hoje, ainda mais por causa da internet, né, que ficou muito forte do ano de 2010 para cá, nós temos que ter muito cuidado com o tipo de informação que nós recebemos, né, com aquilo que principalmente, né, é humanista, que é contra ali a vontade do Senhor para nós. Nós temos que ter cuidado, porque qualquer um ganhou voz, queridos, né? Às vezes você vê o cara falando lá na internet, todo mundo dá like, às vezes, né, divulga aquilo, mas ninguém sabe da história do cara, não conhece o seu caráter, não conhece a sua história. Eu sei que tem homens de Deus, tá, irmãos? Sei que tem homens de Deus, por isso que é importante você ver, tem homens com história, firmados ali, mas tem outros que ninguém sabe de onde veio, tem outros que ninguém sabe nem se em alguma igreja local eles estão.
E aí os irmãos curtem aquilo, envia para outros, e aí é assim que se propaga as heresias, meus irmãos, os falsos ensinos. Então é bom nós termos cuidado, meus irmãos, estarmos atentos somente à palavra do Senhor. Ela é o nosso filtro, né? Se você tem dúvida, busque ajuda, né, com algum irmão maduro na fé, busque ajuda conosco, né? Pode perguntar aos pastores, peça orientação. Então tinha algumas pessoas que não tinham se contaminado com aquela imoralidade, queridos, com aquela impureza, né, que é muito forte nos nossos dias. E aí ele continua assim: esses daí andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Queridos, a pureza, a santidade, ela nos leva a uma vida de intimidade com o Senhor. A carta aos Hebreus, o autor diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Emerson, o que é santidade? É quando as minhas vontades, os meus desejos são purificados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, e eu então passo a ser mais semelhante a Jesus, refletindo a sua glória, através da minha própria vida, né? Através do meu jeito de ser, do meu jeito de caminhar, e do meu jeito espontâneo e natural de amar ao Senhor. Então, queridos, fica claro, o andarão comigo é que esses que são purificados, né, que foram ou que serão, são os que vão estar em intimidade com o Senhor, ainda hoje e também no futuro, no presente, na Nova Jerusalém. Como eu falei, ninguém é imortal, né? Haverá um último dia para todos nós nessa jornada. Então esses andarão comigo. Interessante, queridos, tá? E isso, meus irmãos, todos nós precisamos. Eu e você precisamos, queridos, sermos humildes diante do Senhor, para que o Senhor possa realizar a sua obra corretiva em nós. E aqui eu quero lembrar, queridos, um texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 1, que diz que o insensato, o tolo, é aquele que não gosta de ser corrigido. Olha só, Provérbios 12, versículo 1, diz que o sábio, né, ele atenta à correção, à disciplina, mas o insensato, o tolo não, né, porque ele quer muitas vezes permanecer ali no erro, queridos. Então é uma palavra, né, são palavras fortes que vêm ao nosso encontro diariamente. Provérbios 12, versículo 1. Né, então somente com vestes limpas, continuando, estaremos diante do Senhor. É interessante, queridos, que essa cidade de Sardes, ela produzia lã, né, naquela época, tecido para as vestes. Eles tinham algum tipo de tinturaria ali já naquele período, né? Era a indústria têxtil da época. E aí Cristo está dizendo, olha, né, melhor do que as vestes que vocês são capazes de produzir com seus tecidos, com a lã, é aquilo que eu posso dar, que são as vestes de justiça, meus irmãos. É aquilo que o Senhor pode realizar em nós, tá bom? E aí versículo 5, caminhando aqui para o final, para a nossa última parte, versículo 5 diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem é o vencedor, queridos? É aquele que está em Cristo Jesus, é aquele que já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Esse terá uma novas vestes, né? Como diz o texto de Isaías que foi pregado semana passada, desperta e se reveste, né? Se veste com essas roupas novas e belas que o Senhor tem preparado. E aí, queridos, é interessante, será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Queridos, ter o seu nome escrito num livro era costume dos impérios antigos, né? Roma tinha uma lista dos seus cidadãos, tanto que você ser um cidadão romano significava que você tinha alguns privilégios na sociedade daquela época. Se um dia você fosse ser julgado diante de um juiz, se você fosse um cidadão de Roma, as coisas seriam diferentes. Não, a chapa iria esquentar, talvez um pouco mais para você. Da mesma forma, hoje, algumas pessoas buscam uma cidadania de um país mais desenvolvido, né? Buscam às vezes uma cidadania de um país da Europa ou do Norte, ou, enfim, de uma nação, vamos dizer assim, mais desenvolvida que o nosso país, o Brasil, enfim. Mas o que Cristo quer dizer, queridos, que a cidadania principal não é você ter o seu nome num livro de registro da sociedade brasileira, é você ter o nome escrito no livro dos céus. Esse é o mais importante, essa é a cidadania
que eu e você devemos priorizar, queridos, porque ela é a mais importante, né? Ela vale mais que tudo e que todos. Então, se você está aqui nessa noite e você não tem certeza que o teu livro está escrito no hall de membros, né, dessa cidade, é bom que você se volte para o Senhor. Mais uma vez fica aqui o convite para que você possa entregar a sua vida, então ter o seu nome escrito. E aqui eu quero também colocar um paralelo com a passagem de Jesus no Evangelho de Lucas. Lembram que Jesus ele envia 70 discípulos para uma missão, e ele dá poder e autoridade a esses discípulos, para eles poderem expulsar demônios e curarem os doentes. E aí os 70 discípulos vão, e aí, queridos, eles voltam assim, em êxtases, né? Senhor, em teu nome os demônios fugiram, né? Eles recuaram, os doentes foram sarados, né? Eles voltam ali contentes. Aí Jesus fala: olha, eu vi Satanás ser lançado do céu, aleluia. E aí ele continua: não se alegrem porque os demônios se submeteram a vocês, mas sim porque antes de tudo o teu nome está escrito no livro dos céus, queridos, no livro da vida. Aleluia. Como é importante ser um cidadão do reino, queridos. Olha o quanto você é especial. A tua pátria não é aqui, queridos. Um dia, né, as nações irão passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor irá permanecer para sempre. E aí ele diz: olha, esses daí, quando chegar o dia do julgamento, eu vou reconhecer eles diante do meu Pai e dos seus anjos, queridos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí ele continua, conclusão, versículo 6: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Nós, todas as igrejas do Brasil e reunidas no mundo, nesse exato momento, o Espírito Santo fala. Então, queridos, uma coisa que fica clara, que assim como o Espírito Santo no passado, né, agiu, hoje ele convoca a sua igreja para uma vida de fidelidade e perseverança. O Espírito de Cristo estava convocando aqueles irmãos do período aqui do apóstolo João, a um tempo, queridos, de fidelidade e perseverança em meio às aflições terrenas. E assim hoje ele está nos convocando a permanecer em fidelidade, quer a situação esteja boa ou ruim. E aqui também eu quero lembrar as palavras escritas pelo evangelista Tiago, né? Ele fala assim: olha, se tem alguém entre vocês aflito, ore. Então, se você está aflito, a palavra de Deus diz que você deve orar, né? Deve colocar ali o seu coração diante do Senhor. Aí ele fala: se tem alguém entre vocês alegre, né? De repente você foi abençoado, surpreendido com uma boa notícia, com um domingo maravilhoso. A palavra de Deus diz: cante louvores, exerça a sua adoração ao Senhor, né? Se tem alguém entre vocês doente, a carta de Tiago fala assim: olha, avise os líderes da igreja, para que os líderes possam orar por você. Então, se você está doente, nós não sabemos, por favor, nos avisem, você que está aqui hoje. E aí ele diz: porque a oração de um justo, ele vai continuar, ela pode muito em seus efeitos. Aí ele continua: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, né, para que as suas feridas sejam saradas. Ele dá ali instrução para que nós possamos permanecer então em fidelidade e perseverança ao nosso Senhor. Então hoje, queridos, o Espírito Santo nos convoca para uma vida de arrependimento e honra a Jesus Cristo. E aqui eu queria encerrar, queridos, essa mensagem, como encerrei da outra vez, para que nós possamos ter um tempo de meditação na palavra e adoração e honra ao Senhor. Eu queria pedir aos ministros, né, que se possível já podem tomar aqui à frente o seu lugar. Nós vamos encerrar, queridos, com um tempo de adoração sem pressa, né? Aí eu estou aqui, queridos, com um relógio, tá bom? São 20 horas e 5 minutos, nosso culto, a previsão é 20 horas e 30 minutos, mas eu queria que nesse período de adoração ao Senhor, você refletisse nessa palavra, né? Refletisse o que Deus está falando com você. Será que você está aflito, né, e você precisa se consagrar e orar ao Senhor, né? Será que você está vivendo uma vida de pecado, né? Está com a aparência de vivo por fora, mas morto por dentro, e precisa se reconciliar
com Deus? Será que você está doente e precisa de uma cura física, espontânea, milagrosa, que somente o Espírito pode fazer? Queridos, o homem não tem poder para curar ninguém, tá? Nós não temos esse poder em nós, somente o Espírito de Deus cura, e se Ele quiser, Ele vai te curar nessa noite, né? Oremos por isso. Se você precisa também, queridos, se consertar com alguém, seja na tua casa, seja aqui, peça em primeiro lugar perdão ao Senhor, né? E depois faça o que Tiago diz: confesse ao seu próximo, peça perdão ao seu próximo e receba a graça e o perdão de Deus, e desfrute da alegria no Espírito Santo, meus irmãos, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu quero dizer, meus irmãos, para vocês aqui nessa noite, é possível ser alegre no Senhor, mas essa possibilidade, ela só existe se a tua fé e esperança depender de algo além desse mundo. Enquanto você continuar dependendo da situação física e da situação que você pode enxergar, você não será alegre, queridos, porque a sua fé estará dependendo de algo que é flexível, algo que pode ser mudado de uma hora para outra. A economia das nações pode ser abalada, a saúde pode ser abalada, né? As estações do tempo podem ser abaladas, mas Deus o Pai não. Deus o Pai, o Filho e o Espírito, Ele é imutável, queridos. Não há sombra de mudanças no Senhor, né? O Pai das luzes é bom, e toda dádiva perfeita vem dEle, igreja. Então é possível você se alegrar no Senhor nessa noite. Eu queria desafiar você, apesar do calor, apesar das tristezas, a se alegrar no Espírito de Deus, a cantar essa canção com o seu coração sincero, a cantar com o seu coração quebrantado, desejoso por um milagre espiritual na tua vida. Sabe, que não seja uma canção qualquer, mas que seja frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Como as crianças, queridos, que estavam aqui cantando sem se importar se elas estavam cantando bem ou não, elas estavam aqui porque elas estavam aqui seguindo uma instrução, e a instrução do Senhor é para que a sua igreja louve em comunidade, honre Ele com seus lábios, cantai ao Senhor um louvor, porque Ele é digno, porque Ele merece a honra, a glória. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro cheio de adoração, que diz que digno é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, aleluia. A chave dos vivos, do reino dos vivos e dos mortos está em suas mãos. O que Ele faz, ninguém pode desfazer. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a que Ele fecha também, ninguém pode abrir, igreja, aleluia. Então vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé diante do trono do Senhor. Queridos, Deus está sentado no mais alto e sublime trono nessa noite, e Ele merece a tua voz, Ele merece a tua adoração, seja com dor, seja com fraqueza, seja com sentimento, sem sentimento, Ele merece a tua adoração. Enquanto a igreja canta, os inimigos de Deus recuam, os inimigos de Deus fogem, quando a igreja do Senhor adora o seu nome. Como diz o salmista: levanta-te, Senhor, e recuam nossos inimigos nessa noite, aleluia. Seja exaltado, Jesus, aqui sobre a tua igreja, faz a tua face brilhar sobre o teu povo, abre os céus, Senhor, nessa noite, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, igreja, sem pressa, igreja, sem pressa, vamos adorar e honrar aquele que é digno.
alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Senhor, Ele é grande. Deus os abençoe.
Amém. Eu queria orar com vocês, queridos, antes de encerrar essa noite. Deus, obrigado, Pai, por esse momento aqui, Senhor. A tua igreja canta, louva e adora o Senhor, Pai. Apesar da circunstância, Pai, nós cremos no Senhor, Pai. Cremos que o Senhor ouviu a nossa oração nessa noite, Pai. Nós cremos, Pai, a tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, Pai, e uma oração sincera ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, que o Senhor nos abençoe como igreja nessa semana, Pai, que as tuas santas palavras possam achar morada em nós, Pai. Quando o Senhor fala, Pai, é para o nosso próprio bem, Pai. O Senhor fala para nos edificar, Pai, para nos livrar do mal e nos dar um futuro melhor. Jeremias 29, versículo 11 diz que eu, o Senhor, sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Esses são os pensamentos do Senhor para a igreja de Cristo, para a igreja dele, para a nossa igreja. Esses são os pensamentos do Senhor, Pai. Que possamos atender essa convocação, Pai, do texto, de permanecermos fiéis ao Senhor, Pai. Fiéis ao Senhor na tribulação, fiéis na pandemia, fiéis na enfermidade, fiéis quando tudo estiver bom, mas também quando estiver faltando, Pai. Que possamos render graças ao Senhor, Pai. Abençoa teu povo, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Aleluia. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Pai. Que possam vir dias melhores sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.